Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando nesse momento a nossa aula de número 37 do nosso curso de Direito Eleitoral da Prática para a Teoria. Nessa aula 37 e as próximas aulas, a aula 37, 38, 39 e 40, nós falaremos sobre o Código Eleitoral. Então serão questões elaboradas, inéditas, de direito eleitoral sobre o Código Eleitoral. Lembrando que o Código Eleitoral ele é de 1965, muitos artigos incompatíveis com a Constituição, contudo, eu tenho que ser muito responsável com o conteúdo que eu passo para vocês. Ainda várias provas cobram o Código Eleitoral. Importante lembrar que o Código está sofrendo uma mudança. Em breve nós teremos um novo Código Eleitoral, mas até isso as provas ainda cobrarão o Código de 1965. Ele é o nosso instrumento de trabalho neste momento. Ok? Essa aula faz parte, então, do curso de Direito Eleitoral da Prática para a Teoria. É um curso de questões, a gente parte das questões para a teoria. Certo? Essa é a parte 1, Código Eleitoral. Essa aula estou disponibilizando gratuitamente para vocês aqui do meu canal, mas para ter acesso a 600 questões, porque são 600 questões trabalhadas no curso, tem que acessar o curso, tem que adquirir o curso no site eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Então, bora começar? Vamos para a primeira questão de hoje. Então, lembrando, deixa eu aumentar a telinha aqui, o nosso instrumento de trabalho é o Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 1965. Beleza? Tudo certo? Bom, pessoal, a primeira questão, a de número 536, lembrando que o nosso curso ele é de 600 questões, essa é a aula de número 37, então tem muito conteúdo, é um curso bem atualizado, trazendo temas da Resolução 23.659, do novo cadastro eleitoral, sobre federações partidárias, tudo muito novo, ok? Questão 536. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 101º dia anterior à eleição, subsequente à data em que completar 19 anos. Olha só, o que nós temos que tomar cuidado com esse tipo de questão? A gente sabe o seguinte, que quando eu completo 16 anos, eu posso me alistar. O alistamento ele é facultativo. E essa facultatividade vai até os 18 anos incompletos. Por quê? A partir do momento que eu completo 18 anos, o meu alistamento eleitoral, ele é obrigatório. Ok? Então, após os 18 anos, o alistamento eleitoral é obrigatório. Se é obrigatório e eu não me alisto, eu não estou quite com a Justiça Eleitoral. Eu estou irregular com a Justiça Eleitoral. Então, o correto é: não completei os 18 anos, não me alistei. Quando você for se alistar, você ali terá uma sanção, uma multa a ser paga, E é importante nós lembrarmos o seguinte, que existe uma regra de que durante o ano eleitoral nós vamos ter um período em que o cadastro eleitoral fica fechado. Ou seja, durante esse período, eu não posso me alistar, eu não posso realizar transferência de título de eleitor, Eu não posso fazer a transferência eleitoral durante esse certo período, onde o cadastro eleitoral ele é fechado. O Código Eleitoral, ele fala que esse cadastro eleitoral, ele fecha até o 101º dia anterior à eleição. Mas aqui nós temos um problema. Por quê? A lei das eleições, que é posterior ao Código Eleitoral, muda esse prazo. Esse prazo, portanto, não existe mais. Existe só para o Código, porque agora o cadastro eleitoral fica fechado nos 150 dias que antecedem as eleições. Ou seja, até o 151º dia anterior à eleição, eu consigo fazer o alistamento eleitoral, transferência. Veja que a questão trouxe que não se aplicará
a pena ao não alistado que requerer a sua inscrição eleitoral até o 100º dia. Até o 100º dia. Qual que é o problema aqui, pessoal? O correto seria até o 151º dia antes das eleições. Ok? E aqui nós temos uma discussão mais aprofundada em relação ao cidadão que completa 19 anos. Por quê, pessoal? Vocês vão lembrar da resolução, existia uma resolução que era 21.538 de 2003. Essa resolução 21.538 de 2003, ela foi substituída pela resolução 23.659 de 2021. E lá ela dizia o seguinte: olha, o brasileiro nato, por exemplo, eu, que não me alistava até os 19 anos de idade, o certo é, completou 18 anos, tem que se alistar. Não me alistei até 19 anos, o que vai acontecer? O juiz eleitoral vai impor uma multa. Certo? Só que tem a exceção. A exceção era que não se aplicaria a multa ao não alistado que fizesse o requerimento da sua inscrição até o 151º dia antes da eleição. Então, suponhamos o seguinte. Eu completei 18 anos. Vamos desenhar? Fica mais fácil para vocês entenderem. Olha só. Então, eleição 2022, certo? Aí 2021, então aqui tem 2020, 2021, 2022, certo? Aí veja, o que diz a regra? Que não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição, subsequente à data em que completar 19 anos. Então ele completou 18 anos em 2018, ele já tinha que se alistar. Suponhamos que ele completou 18 anos, pessoal, em novembro, passou a eleição de 2020, né? Beleza. Aí em novembro de 2021 ele completa 19 anos, só que a próxima eleição é 2022. Não incorre multa para ele se ele fizer, então, o alistamento eleitoral até o 151º dia anterior à eleição subsequente, né? É que completar 19 anos. Então, muito cuidado com essa regrinha, porque ela é uma possibilidade de não ocorrer multa para esse que completou 19 anos e ainda não tinha o alistamento eleitoral completo. Ok? Então, para essa questão 536, vocês vão assinalar a 536 como, anotem aí, ela está incorreta por conta desse prazo aqui que estava incompatível com a lei das eleições. Certo? Aí lá na lei das eleições, caso queiram consultar, o artigo 91 traz disposições acerca disso. Beleza? Vamos avançar agora para a questão, então, 537. Bora lá. Questão número 537. O juiz eleitoral fornecerá aos que não votarem por um motivo justificado um documento que os isente das sanções legais. Bom, a gente sabe que a partir do momento que eu completo 18 anos, é obrigatório o exercício do voto, certo? Mas pode ser que na eleição aconteça alguma situação, né, que a gente não consegue prever, né, que o impeça de exercer o voto naquele momento. Se essa situação for justificada perante os órgãos da Justiça Eleitoral, no caso perante o cartório eleitoral, isso vai fornecer subsídios para isentar esse indivíduo, esse cidadão, da multa, da possível multa pelo não exercício da obrigação, certo? E a responsabilidade pelo fornecimento dessa certidão, desse documento que vai isentar de sanções legais, é do juiz eleitoral.
O juiz eleitoral vai fornecer, então, uma certidão de quitação eleitoral. É óbvio que hoje, em virtude da tecnologia, a gente consegue fazer a emissão dessa certidão de quitação eleitoral pelo próprio sistema, pelo próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então isso ficou muito mais fácil hoje em dia, mas a responsabilidade disso, né, conforme prevê o Código Eleitoral, é do juiz eleitoral. Então, segundo o Código Eleitoral, vamos anotar aqui o artigo, é o artigo número 10. Artigo 10 do Código Eleitoral prevê isso, né, que o juiz vai fornecer aos que não votarem por motivo justificado o documento que os isente das sanções legais. Estamos aqui falando, então, da certidão de quitação eleitoral. Ok? Então, a questão número 537, assinalem como corretíssima. 537, correta. Próxima questão. Questão agora 538. Vejam, sem a prova de que votou na última eleição, de que pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, até porque há a possibilidade de justificativa, não poderá o eleitor obter passaporte ou carteira de identidade. Então, veja, se porventura vocês não cumpriram esses requisitos, não votou na última eleição, né? Não tem a prova de que votou na última eleição, porque você sabe que você recebe um canhotinho, né? Quando você vota, você recebe um canhotinho. Que lá, na verdade, eu nem uso aquele canhotinho que você recebe no dia da eleição, né? Se tiver 2 turnos, são 2. A própria certidão de quitação eleitoral, ela possibilita. Só que a certidão, o sistema para emissão de certidão atualiza só depois, né? Então, talvez você vai precisar daqueles canhotinhos para alguma coisa. Por exemplo, você quer obter passaporte. Você precisa de comprovar. Se o sistema de certidão de quitação não está funcionando ou ainda está no período que está bloqueado para a emissão de certidão de quitações eleitorais, aquele canhotinho lhe serve. Então, sem a prova de que votou na última eleição, de que pagou multa ou de que se justificou, você não pode obter passaporte ou carteira de identidade. Só que tem uma exceção e eu quero que vocês anotem aqui. Tá? O Código Eleitoral prevê, no artigo 7º, anotem aí, parágrafo 4º, o seguinte, que o disposto no inciso 5, no inciso 5º, que é justamente sobre a questão da obtenção de passaporte, não se aplica ao eleitor, preste atenção, não se aplica ao eleitor no exterior que requeira um novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil. Veja, a situação ele está no exterior e quer obter um novo passaporte para voltar para o Brasil, retornar ao Brasil. Nesse caso, não é necessário, então, esse requisito, né? Essa vedação, essa proibição de obter novo passaporte sem essa comprovação de que votou ou de que se justificou, nesse caso, nesse cenário, ela não existe. Tá? Ela não é aplicável. Tá? Se ele está no exterior e quer voltar ao Brasil para a emissão de um novo passaporte. Beleza? Mas a questão aqui, 538, está correta. Né? A gente não viu aqui nenhum probleminha. Certo? Próxima questão, 539. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Bom, o que eu tenho aqui nessa questão? Eu tenho um princípio que é o da periodicidade nas funções eleitorais. Os juízes que ocupam funções nos tribunais eleitorais, eles são emprestados da justiça comum e eles vão exercer as suas funções por um certo período limitado. Obrigatoriamente, eles exercerão por 2 anos. Eles podem até ser reconduzidos para mais 2 anos, né? Dependendo se há um rodízio ali, é possível que haja essa recondução, mas eles não podem exercer por mais de 2 biênios consecutivos. Então ele pode ir por 2,
mais 2, só que mais 2, veja, por mais de 2 biênios consecutivos, não é possível. É em virtude do princípio da periodicidade do exercício das funções eleitorais. Então a questão aqui, pessoal, 539, ela está correta também, né? Respeitou aqui o princípio, respeitou o artigo 14 do Código Eleitoral, ok? Então, 539, corretíssima. Próxima questão, 540. Não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 2º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se nesse caso o que tiver sido escolhido por último. Então, suponhamos o seguinte, eu estou lá no Tribunal Superior Eleitoral, ocupando uma função, certo? E o que acontece? Eu tenho um irmão. O irmão, ele pode ocupar uma função lá no Tribunal Superior Eleitoral. Veja, há um vínculo aqui legítimo, mas mesmo que não fosse legítimo, há um vínculo legítimo. Olha, o que diz o Código Eleitoral? Que a vedação, ela vai até o 4º grau. Então, nesse caso, o irmão não poderia ocupar. Porque, veja, o Código Eleitoral veda que cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, façam parte do Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Então, a questão 540 está errada, porque disse até o 2º grau, mas não é até o 2º grau, é até o 4º grau. Artigo 16, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Artigo 16, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Ok? Então, 540, incorreta. Beleza? Podemos avançar para 541? Então, vamos lá. A questão 541 diz o seguinte: as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, assim na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição e cassação de registro de partidos políticos, como sobre quaisquer recursos, aqui eu estou falando de recursos eleitorais, tá? Que importem anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a maioria absoluta dos seus membros. Nessa questão 541, eu estou tratando sobre quórum. Quórum. Quando eu falo de quórum, nós vamos ter um quórum especial para a tomada de decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Por quê, pessoal? O quórum especial será, como o próprio nome diz, para situações especiais, situações excepcionais. Então, se a gente for analisar a respeito das deliberações que são tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o artigo número 19, ele diz o seguinte, que o Tribunal Superior delibera por maioria de votos em uma sessão pública com a presença da maioria dos seus membros. Essa é a regra geral. Mas vamos ter situações que eu vou ter a necessidade de um quórum especial. E a questão trouxe aqui quais são essas situações. Se nós observarmos, quais são elas? Eu tenho interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição, cassação de registro de partidos, recursos que se relacionam à anulação geral de eleições ou perda de diplomas. Aqui eu vou precisar de todos os membros. Todos os membros. Veja que a questão falou o seguinte, não, é a maioria absoluta. Não, para essas situações eu preciso de todos os membros. Questão 541 está errada. Por quê? Porque ela viola o artigo 19, parágrafo único do Código Eleitoral. Tá bom? Então veja, nessas situações eu preciso de todos os membros. São situações mais gravosas, é só você pensar, né? Gente, vai caçar registro de partido, então precisa de todo mundo ali juntinho para tomar essa decisão, tá bom? Então
Então, 541, ok. Vamos agora para a próxima questão. Questão 542 diz assim: compete ao Tribunal Superior processar e julgar originariamente os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. Conflitos de jurisdição. Dizer o direito, resolver lides, conflitos. Bom, aqui eu estou falando o seguinte, é o TSE, caso eu tenha um conflito entre um tribunal regional eleitoral, por exemplo, de Minas, contra um tribunal regional eleitoral, por exemplo, de São Paulo. TRE de Minas, TRE de São Paulo entram em conflito de jurisdição. Pode ser um conflito positivo, em que ambos os TREs acreditam que são competentes para julgar determinado conflito, ou negativo, em que ambos se dizem incompetentes, que é mais comum, é mais provável, né? Agora, então, a questão é, será que é o TSE que processa e julga esses conflitos entre tribunais regionais eleitorais de estados diferentes e também, né, nas situações de juízes eleitorais de estados diferentes? Certo ou errado? Certo. Se for do mesmo estado, essa competência passa para os tribunais regionais eleitorais. No âmbito do mesmo estado, eu tenho dois juízes, o A e o B. Quem julga é o TRE, por exemplo, se forem um juiz de Belo Horizonte, eleitoral, e um juiz de Uberlândia também, Minas Gerais, ambos do mesmo estado, caberia ao TRE de Minas. Agora, se é um juiz eleitoral de um estado X e um juiz eleitoral do estado Y, é o TSE. Por quê? Porque eles são de estados diferentes. Então, a questão 542, corretíssima. Artigo número 22, inciso 1º, a linha B. Tá bom? Então, questão 22 está correta. Beleza? Podemos avançar para a próxima questão? 543. Compete privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral aprovar a divisão dos estados em seções eleitorais ou a criação de novas seções eleitorais. Aquele aluno que faz uma leitura sem muita atenção, né, corrida, erraria a questão. Olha só. O Tribunal Superior Eleitoral, ele é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral. Ele tem uma responsabilidade muito maior, né, em relação ao país. E eu tenho descentralizadamente os TREs nos estados. Então veja, lá dentro lá no TRE, lá no estado, vamos supor que é o estado de Minas, que é o meu exemplo, né? O município de Uberlândia é uma circunscrição municipal, ele é dividido jurisdicionalmente falando, né, quando eu falo de divisão eleitoral jurisdicional, em zonas eleitorais. Normalmente, um município pequeno só tem uma zona eleitoral. Normalmente, a zona eleitoral é a divisão geográfica eleitoral, né? É a menor divisão geográfica eleitoral que tem jurisdição. Vocês vão entender por quê. Nesta zona eleitoral, eu vou ter um juiz eleitoral atuando. Certo? Mas dependendo da extensão do município, eu preciso de mais de uma zona eleitoral. O município de Uberlândia, por exemplo, tem mais de uma zona eleitoral. Certo? Agora, dentro dessas zonas eleitorais, eu tenho ali eleitores que estão inscritos para votar. O eleitor, ele vota em uma sessão eleitoral. As sessões eleitorais são locais de votação. Os locais de votação, eles são designados pelos juízes eleitorais. Às vezes, por conta do número de eleitores, eu preciso de novos locais de votação, mas isso não precisa passar pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que cabe ao TSE é aprovar a divisão do Estado em zonas eleitorais, ou em novas zonas eleitorais, criação de novas zonas eleitorais, tá? Normalmente eu tenho um Estado, eu tenho um município que precisa ser dividido em mais outras sessões eleitorais, criadas novas sessões eleitorais, né? Então perceba, naquele estado, quem aprova a criação de novas sessões ou quem aprova a divisão do estado em novas sessões, não, em novas zonas eleitorais, é o TSE. Sessão eleitoral não, sessão é local de votação. Local de votação na escola, aquela salinha que você vota, o TSE não mete a colher não.
Tá bom? Então a questão 543 está errada. Onde você vê seções aqui são as zonas eleitorais. Zonas eleitorais. Questão 543, assinalem como incorreta, está violando aqui o artigo número 23, inciso 8º do Código Eleitoral. Ok? Podemos avançar? Vamos para a próxima questão, a questão de número 544. Vejam, os tribunais regionais eleitorais são compostos por nomeação do presidente da República de 2 dentre 6 cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Aqui eu estou falando de composição de órgãos da Justiça Eleitoral, certo? Os tribunais regionais eleitorais, prestem atenção, os TREs, eles são compostos por 2 desembargadores, certo? Que são oriundos do Tribunal de Justiça daquele respectivo estado, 2 juízes de direito, ok? Eu vou ter também um juiz do TRF ou juiz federal. Será juiz do TRF se aquele estado ele for sede de TRF. Hoje nós temos apenas 6 estados que são sedes de TRF. Ou juiz federal para aqueles estados que não são. E temos ainda 2 advogados. Esses 2 advogados, não é porque é Tribunal Regional Eleitoral que a nomeação é do governador do estado. Muitas bancas, às vezes, tratam sobre isso, né? A nomeação dos advogados que compõem também os TREs é pelo presidente da República. E a indicação, ela é feita pelo Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça é que é responsável por indicar os advogados que vão compor os tribunais regionais eleitorais. Então, é uma indicação do Tribunal de Justiça e uma nomeação do presidente da República. Ok? Então, veja que a questão 544 está correta. Artigo 25, inciso 3º, Código Eleitoral. Próxima questão, 545. As atribuições do corregedor regional serão fixadas, vejam só, prestem atenção, pelo Tribunal Regional Eleitoral perante o qual servir. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é o corregedor regional eleitoral. Até porque o corregedor ele vai ter algumas atribuições que são relevantes para a gente poder discutir. Então, por exemplo, o corregedor ele tem uma função muito importante em relação à fiscalização das zonas eleitorais. E o corregedor regional eleitoral, ele vai ter atribuições que são fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é o TSE que fixa as atribuições do corregedor regional. Agora, em caráter supletivo ou complementar, veja, e em caráter supletivo ou complementar pelo TRE perante o qual servir. Ou seja, não foram fixadas as atribuições do corregedor pelo TSE, cabe ao TRE. Eu posso complementar as atribuições como TRE? Posso. Então, tanto em caráter supletivo ou complementar. E esse corregedor regional ele vai se locomover para as zonas eleitorais. Em quais situações? O artigo 26, parágrafo 2º, prevê que pode ser por determinação do TSE ou do TRE, pode ser a pedido de juiz eleitoral, pode ser a requerimento de partido político, desde que seja aceito, deferido pelo TRE, ou sempre que ele achar, que ele entender necessário. São essas as situações. Então, quando a questão fala que as atribuições são fixadas pelo TRE, está errado. É o TSE. Pelo TRE seria em caráter supletivo, complementar. Questão 545, incorreta. Onde que eu vou encontrar isso? Artigo 26, parágrafo 1º do nosso Código Eleitoral. Ok? 546. Cabe aos tribunais regionais eleitorais processar e julgar crimes eleitorais cometidos por juízes eleitorais. Vamos fazer uma tabelinha? Quando eu falo de membro do TSE cometendo crime eleitoral, a competência agora com a Constituição é do STF. Então, se eu tenho membro
vou colocar aqui uma tabelinha, ó, membro. E aqui a competência. O membro é do TSE, quem julga é o STF. Membro de TRE, quem julga é o STJ. Agora, se o crime eleitoral for cometido por um juiz eleitoral, a competência, pessoal, ainda permanece aos tribunais regionais eleitorais. Ok? Então, anote essa tabelinha. Com base nela, você sabe, então, que a questão 546 está correta, verdadeira. É competência dos tribunais regionais eleitorais, então, processar e julgar crimes eleitorais, né, cometidos por juízes eleitorais. Artigo 29, inciso 1º, a linha D. Tá bom? Próxima questão. É competência dos juízes eleitorais nomear 30 dias antes da eleição, em audiência pública, anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência, os membros das mesas receptoras. Então vejam o que está dizendo aqui. Eu tenho uma sessão eleitoral que é um local de votação. Quando você chega a uma sessão eleitoral para votar, você vai encontrar uma mesa com algumas pessoas. Olá, bom dia. Quem são essas pessoas? São os mesários. Para fins de organização eleitoral, da eleição, o juiz tem que fazer o quê? Uma nomeação com antecedência à eleição desses mesários. E essa nomeação, você acha que em 30 dias daria tempo? Você pensa um pouquinho, 30 dias para nomear mesário, não vai dar tempo. O prazo não é 30 dias antes da eleição. O prazo ele é 60 dias antes da eleição, em uma audiência pública, conforme o código, anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência, até porque pode ser que alguém contraria ali aquele membro de mesa receptora, quer impugnar, enfim. Questão 547 está incorreta. Esse prazo, então, ele é de 60 dias antes da eleição. Artigo número 35. O inciso é o 14 do Código Eleitoral. 548. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, que vai ser o presidente, e de 4 cidadãos de notória idoneidade. Cuidado, junta eleitoral que existe somente na época de eleição, né, somente durante a eleição, e municipal, né, importante ressaltar aqui, eleição municipal, aquela para prefeito, vice, vereador. Essa junta eleitoral vai ter algumas atribuições, né? Então, a gente pode lembrar, por exemplo, expedição de diplomas nas eleições municipais, resolver impugnações que ocorrerem ali durante as eleições, né? Apuração de votos, né? Expedição de boletins de apuração. Essa junta eleitoral, ela começa em um período anterior à eleição, ela é criada anteriormente à eleição e ela se extingue, né? Então, ela vai ter a extinção. É um órgão temporário, E essa junta eleitoral ela é composta por um juiz de direito, que é o presidente daquela junta, e eu posso ter 2 ou 4 cidadãos. A questão falou 4 cidadãos diretamente, mas não. 2 ou 4 cidadãos. Portanto, eu posso ter uma junta eleitoral com 3 membros ou 5 membros. Pode ser que o examinador queira te pegar nesse sentido. 3 membros ou 5, ou seja, um juiz de direito mais 2 cidadãos, ou uma junta com um juiz de direito e 4 cidadãos. A questão está errada, falou que é um juiz mais 4, e a gente sabe que não é assim que funciona, conforme segue o artigo 36 do Código Eleitoral. Ok? Próxima questão, 549. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Essa questão trouxe etapas do alistamento eleitoral junto ao cartório eleitoral. O que é a etapa da qualificação? É a documental. Então eu vou apresentar documentos para me alistar perante a justiça, perante o cartório eleitoral, quem me atender ali, né, para eu poder emitir meu título, ter o meu título de eleitor. Essa etapa de qualificação é uma etapa de conferência de documentos, para ver se você está apresentando os documentos corretos para alistamento, verificar se há algum impedimento, se já existe você no banco eleitoral de cadastro. Essa é a etapa de qualificação. Esgotada essa etapa, a gente passa para a próxima, que é da inscrição do eleitor. Eu vou inscrever o eleitor e ali ele vai sair com o título de eleitor, o número de título.
vai saber onde vai votar, qual que é a sessão eleitoral, qual que é a zona eleitoral, o número, vai emitir o título. Então o alistamento ele se divide sim em duas etapas, a qualificação e a inscrição do eleitor. Entenderam? Então questão 549, correta. O artigo de referência aqui, pessoal, é o 42 do Código Eleitoral. Beleza? Próxima questão, 550. O empregado, mediante comunicação com 48 horas de antecedência, poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário e por tempo não excedente a 2 dias, para fim de se alistar eleitor ou requerer transferência. Isso está até na CLT. Mas na prática, gente, vocês sabem que não é assim que funciona. Eu vou poder deixar de comparecer ao serviço por um tempo que não exceda 2 dias. Hoje, assim, é muito rápido, muito sério, muito sistematizado tecnologicamente. Então, você chega no cartório, é claro, se não for época de eleição, né, não tem muita fila, você consegue fazer isso rapidinho. Se você trabalha, por exemplo, de manhã, né, sai um pouquinho mais cedo, né, ou entra um pouquinho mais tarde. Agora, essa necessidade de 2 dias afastado, né? Agora, para fins de prova, a gente sabe que temos que obedecer o que está na prova, né, o que está no Código Eleitoral. Então, você faz uma comunicação para o seu empregador, com 48 horas de antecedência, pelo menos, né? Vai falar, olha, né, isso aqui na teoria, né, gente? Eu vou ficar 2 dias fora porque eu estou resolvendo meu alistamento eleitoral. Não vai ter desconto do meu salário não, né? Não vai, porque é sem prejuízo do salário. É claro que essas situações podem se aplicar para aqueles casos em que o cartório ele é longe, né? Principalmente na região norte, talvez nordeste, mas assim, né? Isso aqui é para código eleitoral, para fins de prova. Até porque o novo código, provavelmente, né, a gente pode observar que isso aqui vai estar alterado. Pode até ter a previsão, mas com certeza vai se adequar às recentes tecnologias implantadas para fins de alistamento eleitoral. Inclusive, você pode até fazer pela internet hoje em dia, né? Mas, de fato, a questão 550 não fica errada, não. Tá? A questão 550 está correta e o artigo aqui de referência é o 48 do Código Eleitoral. Aqui está o gabarito, tá? Das nossas questões de hoje. E é isso, pessoal. A gente fecha por aqui. Essa foi a aula 37. Nós vamos continuar com o Código Eleitoral. Temos muitas questões ainda para trabalhar, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço. E essa aula está gratuita aqui no YouTube, mas para ter acesso a todas as aulas e a segmentação temática, precisa adquirir o curso no site eleitoralcombruno.com.br. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.